Então, pessoal, reiniciando aqui, vamos então para a última parte da nossa aula 2, onde a gente vai falar da construção do racismo estrutural e outras nomenclaturas. Então, esse tópico envolve racismo como parte das instituições, educação, justiça e mercado de trabalho, invisibilização histórica e simbólica e o mito da democracia racial. E com esses 3 tópicos a gente finaliza aí o nosso módulo 1. Então veja, nas palavras de Silvio Almeida, o racismo no Brasil não é uma exceção, é uma estrutura. O que isso significa? Que ele foi feito para funcionar dessa forma, né? Então, quando eu olho aqui dados do mercado de trabalho, eu tenho que 68,6% dos cargos gerenciais, praticamente 70%, é ocupado por pessoas brancas. E menos de 30% ocupado por pessoas pretas e pardas. Tá? Quando eu falo de distribuição de renda e condições de moradia, veja, inferior a $2 por dia, eu estou falando da população abaixo da linha de pobreza. Aquela população que não tem o mínimo sequer para sobreviver. Eu tenho 4%, né, quase 4% entre os brancos e o dobro, né, mais que o dobro entre a população preta e parda, 8,8%. Quando eu falo na população de baixa renda, classe D e E, classe E, eu tenho que 15% da população branca está nesse patamar, ao passo que 32%, né, ou seja, o dobro da população preta e parda está nesse universo. Quando eu venho aqui para a taxa de analfabetismo, né, a população preta e parda é equivalente a 3 vezes, praticamente 3 vezes, a população branca. No meio rural, esse número é praticamente o dobro. Eu tenho 11% da população branca analfabeta e 20,7% da população preta e parda analfabeta. Os índices da violência, né? Na representação política. Primeiro aqui na representação política. Eu tenho apenas 24,4% de deputados federais eleitos, né? Nesse dado aqui de 2018. E a população branca é de 75,6%. Quando eu vou para os dados da violência, a violência explode, né? Taxa de homicídios por 100 mil jovens, eu estou falando de jovens. Eu tenho 98,5% contra 34%. Né? Então, veja, isso não é que é exceção que acontece, isso é uma estrutura, o sistema foi feito para funcionar dessa forma. Né? Então, na educação, vamos agora parte por parte. Educação, justiça e mercado de trabalho. O racismo no Brasil não se restringe a comportamentos individuais ou atitudes explícitas de preconceito. Ele é estrutural e institucional. Ou seja, está entranhado no funcionamento no cotidiano das instituições que organizam a vida social. Tá? Então, ele faz parte de todas as estruturas, de todas as instituições, né? E as atitudes individuais ou explícitas do comportamento preconceituoso é só mais uma parte, é uma parte visível dessa questão onde o racismo está estruturado dentro da nossa sociedade. Na educação,
manifesta-se nas desigualdades de acesso, permanência e representatividade. Crianças e jovens negros, em geral, frequentam as escolas com piores condições físicas e pedagógicas. Sofrem com racismo recreativo, que também é pauta do módulo 2, e com os currículos que inviabilizam as contribuições africanas e afro-brasileiras. Embora a lei esteja aí desde 2003, né, obrigando na educação fundamental até o ensino médio a tratar das questões da cultura e história africana, é obrigatório, é lei. Ninguém está pedindo, por favor, é lei. O que a gente tem percebido é que professores lá na ponta, por não conhecerem ou não saberem como implementar, ou não darem importância mesmo, acha que o racismo é coisa de preto, e não é, ignoram solenemente a lei. E não sabe nem como se comportar nas ocasiões em que o racismo recreativo acontece. Além disso, a ausência de professores e gestores negros em cargos de liderança reforça a reprodução das hierarquias sociais. Isso para a gente falar da educação. No sistema de justiça. No sistema de justiça, há um tratamento desigual entre pessoas brancas e negras. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica IPEA, esse estudo de 2019, mostra que pessoas negras têm maior probabilidade de serem presas, condenadas e receberem penas mais longas, mesmo em crimes semelhantes. Essa desigualdade reflete racismo institucional e naturaliza a associação entre negritude e criminalidade, que é a questão dos estereótipos que a gente viu na aula passada. Então, eu tenho aqui dois gráficos, né? Olha só, em 2005, 39,8% da população carcerária era de brancos, contra 58,4%. 2019, a população carcerária representa o dobro. A população carcerária de negros e pardos representa o dobro da população branca, né? Em 2005, a cada 10 presos, 6 eram negros e 4 eram brancos. Em 2022, a proporção subiu para 7 negros e 3 brancos, o maior percentual em série histórica. Então, gente, isso aqui é dado, isso aqui é estatística, isso aqui é número, corroborando as estratégias, que as estratégias daquele projeto de exclusão têm sim, digamos, sucesso. E aí eu vou colocar aqui um vídeo de Sueli Carneiro nos levando a uma reflexão. Veja bem o que ela diz. Você disse no podcast do Mano Brown que se você fosse homem, você já estava morto. O que ainda está acontecendo? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Eu duvido que alguém encontre, no auge do apartheid na África do Sul, que encontre uma cifra dessa ordem. Eu duvido. Não existe país nenhum no mundo que isso possa acontecer com absoluta indiferença. Como é que se pode naturalizar
essa matança. Como é que essa sociedade não reage? Como é que se pode dormir sabendo que isto acontece diariamente nesse país? Que sociedade é essa que permite, que aceita, que coexiste, convive com esta monstruosidade? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Não existe paralelo no mundo para isso. Então, nesse vídeo, Sueli Carneiro faz uma denúncia bastante contundente que é para a gente pensar, né? É para a gente refletir a respeito destas questões. Seguindo, racismo como parte das instituições, né? No mercado de trabalho, o racismo se expressa nas diferenças salariais, conforme a gente viu aqueles dados estatísticos, na concentração de pessoas. Perdão, gente. Na concentração de pessoas negras em ocupações precarizadas e na dificuldade de ascensão profissional. Dados do IBGE, do PNAD 2023, mostram que trabalhadores negros recebem, em média, 37% menos do que trabalhadores brancos. Esse cenário é resultado de uma herança histórica de exclusão e de práticas discriminatórias, ainda presente nos processos de seleção e promoção. A minha geração não pôde assumir os seus cabelos. Quando a gente lia, na época era jornal mesmo, no anúncio de jornal, pede-se boa aparência, isso para a gente era traduzido, essa boa aparência era quanto mais você se aproximasse do padrão estético branco. Então, a minha geração, usar black, usar seus cabelos cacheados, usar tranças, era algo impensável para quem desejava arrumar um bom emprego, né? O racismo institucional, portanto, não depende da intenção de alguns indivíduos, mas de estruturas e rotinas que produzem essas desigualdades. Combatê-lo exige políticas afirmativas, revisão de práticas institucionais e o fortalecimento da educação antirracista. Então, é um compromisso nosso aqui do IEF de Minas Campos Machado, ao propor, ao construir esse curso, né, esse fortalecimento para uma educação antirracista. Precisamos estar letrados, precisamos estar educados, precisamos aprender juntos como que eu posso, de onde vêm esses padrões, de onde eles emergem, e precisamos juntos pensar formas, né, de contrapor a esse sistema, porque é um sistema, é um projeto. Mais uma questão: inviabilização histórica e simbólica. Quando eu falo em cultura, eu estou falando naquilo que é símbolo, naquilo que é simbologia, naquilo que para determinados grupos tem um significado, em que aquele grupo de pessoas atribui significado, valor e importância àqueles determinados símbolos. E isso também foi uma das ferramentas, foi uma das estratégias para manter, né, os negros, como a gente ouvia antigamente, no seu devido lugar. Então, vamos entender o que é essa inviabilização histórica e simbólica. A inviabilização é uma forma de violência simbólica que apaga a presença e a contribuição da população negra na construção da sociedade. Isso é um
uma pauta para outro curso, que é Decolonizando a Academia, que a gente vai propor para 2026, que é de onde vem o nosso conhecimento, esse conhecimento que a gente consome. Por que não constam as contribuições dos impérios africanos, né? Quando eu vou estudar etnomatemática, eu tenho contribuições significativas da matemática, da arquitetura, da cosmologia, que datam de 6.000 anos antes de Cristo. Como que esse conhecimento foi apropriado, né? E difundido sem se considerar a contribuição africana? Então, desde o período colonial, a narrativa dominante sobre o Brasil foi construída a partir de uma perspectiva eurocentrada, em que a branquitude se coloca como referência de civilização, progresso e beleza, né? Então, essa visão de o que é civilizado, o que é bonito, o que é progresso, vem dessa cosmologia, dessa perspectiva eurocentrada. No campo da história, esse apagamento se evidencia pela ausência de personagens negros nas narrativas oficiais. Então, quando a gente falava lá do 13 de maio, né, a gente, no âmbito educacional ou no campo das escolas, não se fala dos abolicionistas negros que contribuíram para o ápice da publicação dessa lei, da promulgação dessa lei. Nós tivemos uma experiência bastante interessante na escola, na Câmara Municipal de Carvalhópolis, onde os alunos foram chamados, em que a gente pôde trabalhar o bingo afrocentrado, né? Então, assim, personagens importantíssimos para a promulgação da lei eram de total desconhecimento dos estudantes, né? Apenas uma aluna conseguiu acertar quem era o geógrafo brasileiro negro referência mundial, que é o Milton Santos, né? Então, nós tivemos uma cartela com 54 personalidades negras, né? E pouquíssimas delas, eu diria que nem 5, os alunos conseguiram reconhecer, né? Então, esse apagamento, né? Pouco se fala de líderes negros, intelectuais, cientistas, artistas e pensadores que contribuíram para o país e mundo afora. Na cultura, a inviabilização se manifesta na baixa representação de pessoas negras em filmes, novelas, livros didáticos e espaços de poder simbólico. Tem aparecido mais nos últimos 5 anos, mas ainda não por um interesse em mostrar uma determinada cultura, um determinado valor, mas porque a mídia descobriu que o negro vende, que isso é rentável, né? Importante destacar, importante, mas não atinge o cerne do problema. Esse apagamento reforça a ideia de inferioridade e limita a construção de identidades positivas entre os jovens negros.
Então, partindo aí para o encerramento desse módulo 2, desse módulo 1, aula 2, como que esse racismo estrutural e outras nomenclaturas vem se constituindo? Para Sueli Carneiro, a invisibilização é uma forma de epistemicídio, né? Ou seja, eu mato toda a produção cultural e intelectual de um povo. Essa morte simbólica de saberes e modos de existir que não se enquadram na norma branca ocidental, por isso o combate a esse processo passa pela revalorização da história, da cultura afro-brasileira e africana, pela promoção de representatividade, pela incorporação de múltiplas vozes na produção do conhecimento. Não somos apenas, o nosso povo, o povo negro, não é apenas consumidor de saber, ele é produtor de muito conhecimento, produtor de muito saber. E as descobertas científicas, a contribuição dos antigos reinos africanos para a matemática, para a engenharia, para a arquitetura e para a medicina, foram solenemente apagadas por essa perspectiva eurocentrada. Quando não, né, apropriadas por um ente oriental, por um ente ocidental que se diz detentor de conhecimento, mas que foram buscar lá em África Antiga esses conhecimentos. E, por fim, aquilo que mais serve para mascarar essa questão do racismo na nossa sociedade, a gente fala do mito da democracia racial. O que é esse mito da democracia racial? É uma das narrativas mais persistentes da sociedade brasileira. Essa narrativa foi criada a partir do livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, que sustentava que a miscigenação entre indígenas, brancos e negros teria produzido um país livre de preconceitos raciais, uma sociedade harmoniosa e conflitos de raça, né? Ou seja, absolutamente no outro extremo. Nossa sociedade, pelos números que a gente viu, é extremamente violenta, né? E se constitui num apartheid social. Só que a pobreza no Brasil tem cor, né? Então, esse apartheid social também é um apartheid de raças. Embora tenha sido importante reconhecer a influência africana na formação nacional, essa visão posteriormente foi contestada por diversos intelectuais negros, como Florestan Fernandes, Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez. Esses intelectuais, demonstraram que o mito da democracia racial serviu para mascarar as desigualdades estruturais e deslegitimizar, ou seja, tornar mais branda ou sem efeito, ou como na atualidade, né, as pessoas, eu tenho horror dessa expressão, mas as pessoas que não querem ou não enxergam ou não têm lastro intelectual e de conhecimento vão dizer que é mimimi. Não é mimimi, e os números mostram isso. Ao afirmar que não existe racismo no Brasil, esse discurso, o que ele faz? Ele culpabiliza as vítimas e impede que o problema seja enfrentado de forma concreta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer ao enfrentar e oferecer soluções concretas para um problema é enxergar ele de frente e admitir a existência do problema. Se eu não admito a existência do problema, né, eu como indivíduo, ou eu como uma instituição,
ou eu como uma entidade, ou eu como representante do Estado, não tenho que fazer absolutamente nada. Então, o primeiro passo é admitir a existência do problema e ir buscar o quê? Perdão, gente. Soluções concretas. Na prática, a suposta harmonia racial funciona como uma ideologia que naturaliza a exclusão da população negra dos espaços de poder, da universidade, da mídia e da elite econômica. Romper com esse mito implica reconhecer que o racismo é um problema coletivo e histórico. A gente já viu a fundamentação histórica dele, de onde ele vem, onde ele começa e como ele vem se perpetuando até os dias de hoje. Então eu preciso entender isso. Ele é coletivo e não é problema de um caso isolado ou apenas um indivíduo. Significa ainda reafirmar o valor da diversidade e o direito à diferença, como princípios de uma verdadeira, o quê? Democracia, tá? Tem seus problemas? A democracia tem seus problemas? Lógico, né? Haja visto as dificuldades de sentar a família no Natal e resolver onde vai ser, quem compra o quê, quem paga o quê, vai no carro de quem, vai ser na cidade, vai ser na área rural. A democracia tem seus problemas, mas é de longe o melhor sistema para se conviver em sociedade. E aqui, para finalizar essa terceira parte da nossa aula 2, eu deixo aqui, né, um quadro para a gente refletir, um quadro para a gente olhar para ele. Esse quadro chama Redenção de Cã. E ele mostra claramente a mulher negra dando graças por sua filha parda ter se casado com um homem branco e daí ter nascido uma criança sem nenhum traço dos seus ancestrais negros, que era, como a gente viu anteriormente, o desejo das elites, o desejo do Estado brasileiro, né? Então, gente, a liberdade foi assinada no papel, mas a cidadania negra ainda está em construção. E é nosso dever, né, como cidadão, como estudioso, nós aqui, enquanto IF Sul de Minas, promover essa educação. A abolição foi o começo de uma nova luta, a da cidadania negra. Foi ali que tudo começou, mas ainda não temos essa abolição consolidada, como os números nos mostram. Tá? E eu convido vocês a participar, né? Está disponível aí o fórum temático desse módulo 1, para que vocês participem com as suas exposições, com as suas contribuições, trocando ideias, porque a abolição não significou liberdade real, né? Respeitando aí as diferenças de ideias, né? Mas eu gostaria muito que vocês participassem desse fórum temático que a gente vai ter no módulo, ok? E em breve entrará também no sistema uma avaliação do módulo para que vocês possam responder. Eu fico aqui com as referências bibliográficas, né, para a construção dessa aula. Desejo a todos bons estudos, boas reflexões. O próximo módulo, vocês seguirão com o professor Fábio Brasier, que tratará a tipologia do racismo, para a gente compreender
para a gente compreender como o racismo se manifesta, e fechamos nossa aula com chave de ouro, com a voz da Cuquinha. Muito obrigada a todos e bom curso, boas reflexões.